Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Bruna, sou gerente comercial aqui na ANAP. Estou aqui em nome da associação para dar as boas-vindas para vocês, agradecer também a todos que já nos assistem online e para passar alguns recadinhos. Então, a série de eventos da ANAP segue a todo vapor, vocês podem acessar o site da ANAP e se inscrever em tudo que está acontecendo. Um recado muito importante é o CONAP, as inscrições do congresso já estão abertas, conap.org.br, para quem trabalha em hospital associado à ANAP, as inscrições são gratuitas. Para quem não trabalha em hospital associado à ANAP, aproveite até o final do mês de junho, um preço promocional de R$ 950 a inscrição. Depois disso, vai virar o lote e depois não abaixa mais. Agradecimento especial hoje também para o pessoal da Salux, que traz esse conteúdo do café da manhã de hoje. É uma empresa que pertence ao Grupo Bringel, que é uma empresa parceira da ANAP. Eles, inclusive, estarão no CONAP em outubro. Então, vocês podem hoje conhecê-los, se inscrever para o CONAP e continuar esse relacionamento lá em outubro. A gente vai passar, antes de passar a palavra para o CEO da Salux, que é o Cleito Simão, a gente vai passar um vídeo institucional deles. Eu desejo um bom evento a todos. Obrigada. O que acontece quando a saúde encontra propósito, inteligência e tecnologia de verdade? Nasce um ecossistema vivo, flexível, interoperável. A Salux não é apenas um fornecedor de tecnologia, é o elo que conecta dados, decisões, pessoas e cuidado. Um ecossistema que transforma a jornada em saúde, do acesso ao desfecho clínico, da retaguarda administrativa à linha de frente assistencial. Com inteligência artificial embarcada, processos são automatizados, decisões são qualificadas e o tempo do profissional é devolvido ao cuidado. Tudo isso por meio de fluxos digitais integrados, com adaptação à realidade e à maturidade de cada instituição. Eficiência operacional, excelência clínica, segurança do paciente, inovação com propósito. Nosso ecossistema potencializa a inteligência assistencial, reduz o uso de papel, conecta equipes em tempo real e otimiza recursos humanos com visão estratégica. Soluções integradas por uma mesma convicção: elevar a experiência do paciente e ampliar o impacto da gestão em saúde. Esse é o ecossistema Salux, sempre em movimento, sempre evoluindo, conectando saúde, inteligência e propósito. Salux, um ecossistema que simplifica, transforma e entrega valor com inteligência. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado por quem está remoto também assistindo a gente. Eu sou o Cleiton Simão, estou à frente da gestão da Salux. E eu queria compartilhar com vocês aqui o tema sobre o qual vamos discorrer aqui. O título é Inteligência Artificial, mas, na verdade, o que a gente quer tratar, o que a gente quer abordar aqui com vocês, são duas coisas que estão para além da questão da inteligência artificial. É a automação de fluxos e processos assistenciais e é o suporte à decisão clínica. É disso que a gente quer falar. E, coincidentemente, essas coisas hoje são suportadas por inteligência artificial. Isso parece um detalhe, mas eu acho que tem um ponto muito importante aí para a gente prestar atenção. Eu ouvi outro dia, numa palestra de um cara chamado Renato Grau, que é um cara que eu sigo e acho que ele tem um conteúdo muito interessante a respeito desses temas da atualidade, em que ele dizia o seguinte: há 120 anos, mais ou menos, surgia em larga escala a eletricidade, a energia elétrica. E foram 10 anos de discussão no mercado a respeito da energia elétrica. Tinha ali a turma dos detratores, do pessoal que achava esse negócio não vai dar certo, vai ter que passar fio pela cidade toda, acho que não vai funcionar, é caro, é perigoso e tal. 10 anos depois, estava todo mundo usando energia elétrica, acabou o hype, e aí ninguém mais falava de energia elétrica. Porque todo mundo sabia
que a energia elétrica estava por trás de tudo. Então, ninguém mais perguntava, isso aqui funciona com energia elétrica ou não? E a gente já, há mais ou menos 100 anos, sabe que tudo funciona com energia elétrica e ninguém pergunta mais se aquilo é movido a energia elétrica ou não. Eu acho que a IA está começando a entrar nesse estágio de maturidade, do pós-hype. A gente vai parar de falar de IA enquanto IA. E a gente vai começar a falar daquilo que a gente tem que fazer usando IA para otimizar. E é isso que a gente está procurando fazer na Dockley, que é uma das empresas do ecossistema da Salux. Aportar recursos de inteligência artificial naquilo que é a nossa missão, que é entregar processos digitais para tomada de decisão clínica e para automação de fluxos e de processos. Então, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre falo, e há 20 anos eu falava isso em eventos, em palestras e tal. Enquanto a gente não conseguir desenvolver uma tecnologia que permita ao profissional da assistência conversar com o prontuário eletrônico, a gente dificilmente vai conseguir aquele alcance de suporte digital que a gente gostaria de ter. Quem está no mercado de TI em saúde sabe que sempre foi uma luta convencer a assistência a adotar um prontuário eletrônico. E sempre foi uma coisa meio imposta pelas instituições. Corpo clínico, corpo assistencial, vocês têm que usar. É uma diretriz institucional. Não necessariamente aquilo tinha a simpatia e a adesão dos profissionais da assistência. Era muito mais uma ferramenta de controle da gestão do que um facilitador para quem está na linha de frente ali cuidando do paciente. Por quê? Porque o profissional da saúde é contrário à digitalização? Absolutamente não. É porque a forma como isso era oferecido a ele era uma forma ruim. Era chegar para um cara da assistência e falar que ele tem que preencher 150 formulários por dia para poder fazer o trabalho dele. Então, a gente falava há 20 anos atrás, a gente precisa chegar num estágio em que a tecnologia permita ao profissional da assistência conversar com o prontuário eletrônico. E esse dia chegou. Com o advento da IA, esse dia chegou. Ou chegou ou está muito próximo, porque a tecnologia já existe para isso. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Em relação a suporte à decisão clínica, também há muitos anos existem iniciativas de suporte à decisão clínica disponíveis no mercado. Enquanto gestor hospitalar, coisa que eu fui durante muito tempo, eu sempre tive muita dificuldade em conseguir emplacar uma solução de suporte à decisão clínica, porque ela se baseava essencialmente em um repositório de dados, ao qual, para se ter acesso, teria que haver um pagamento de uma taxa. Neste conteúdo, encontravam-se as informações mais recentes, mais qualificadas, para dar o necessário suporte à decisão clínica para o profissional médico. Só que, para integrar isso com o prontuário eletrônico, era uma luta, era muito difícil integrar, e, às vezes, essas soluções custavam a mesma coisa do que um sistema de gestão. Então, o gestor hospitalar falava, cara, eu não consigo pagar X para ter um sistema que suporta a operação do meu hospital inteiro e outro X só para poder fornecer informação médica qualificada para o profissional. A gente não tem orçamento para isso. E para integrar era uma luta e tudo mais. As soluções de IA qualificadas que estão sobrando no pós-hype estão entregando isso a um custo infinitamente menor e proporcionando um acesso muito maior. O que nos leva para um ponto que eu considero assim crucial na discussão, que é o conceito de IA responsável. Eu acho que pouco ainda se fala sobre IA responsável. E esse é um tema
que a gente trata com o máximo zelo dentro do nosso portfólio, porque eu acho que isso atende a uma expectativa e a um receio muito presente da classe médica, né? Que é até que ponto dá para confiar naquilo que eu estou vendo ali. Todos vocês já devem ter ouvido falar do famoso Dr. Google, né? Isso que surgiu há 10, 15 anos atrás ali, né? Todo mundo vai lá no Google e pesquisa tudo e aparece ali de tudo, né? Desde o isso está certo, isso está errado. Você pergunta para o Dr. Google se aquela medicação pode ser aplicada para aquele paciente. Tem 10 artigos dizendo que pode, tem 10 artigos dizendo que o cara vai morrer se fizer isso. E aí você olha e fala, em que eu posso acreditar? Isso, para um leigo, é um risco, e para o médico é um risco vezes 1000, né? Porque ele é o responsável por aquela conduta. Agora, a gente está migrando do Dr. Google para o ChatGPT, para o Gemini. E quem é que nos garante que no ChatGPT, no Gemini e nas outras ferramentas de IA, a informação que sai lá também é qualificada? Todo mundo sabe que isso ainda é algo que está em desenvolvimento, que está em fase de teste. E todo mundo já ouviu falar da famosa alucinação das IAs. Então, como é que eu posso chegar para um médico e falar, usa isso aqui para apoiar a sua decisão, se o cara abre o jornal e ouve falar que a IA X alucina, que a IA Y alucina? Uma das sócias da Lívia, que é a Nicole, que é a empresa parceira da Docli, que desenvolve as soluções de IA, ela costuma fazer a seguinte brincadeira. Você quer saber se dá para confiar na sua solução de inteligência artificial como suporte da decisão clínica? Faz o seguinte, chega para a sua LLM e pergunta para ela se dá para passar um cafezinho. Né? Fala, você sabe como é que faz café? Se ela responder para você como é que se faz um café, você já deve ficar preocupado, porque ela te ensina a fazer café e te ensina a tomar uma decisão médica. O ChatGPT faz isso. O que é IA responsável, a meu ver? É uma LLM específica para a tomada de decisão clínica. Isso é IA responsável. O conteúdo que está ali é fruto de um trabalho de curadoria. Tem uma turma de médicos, de farmacêuticos, de enfermeiros, de profissionais da saúde que estão colocando os seus conselhos de classe e o seu conhecimento técnico em cima da construção daquele repositório. Aí você não corre o risco de alucinação e você não corre o risco de tomar uma decisão embasada em premissas equivocadas. Então, eu acho que a questão da IA responsável é um tema que deveria ser objeto de muito mais atenção do que ele está sendo hoje no mercado. E a gente procura sempre tomar muito cuidado com isso. Eu não vou mais me estender aqui nesse preâmbulo. A gente vai passar agora rapidamente um videozinho institucional falando sobre IA, e depois eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Lucas, que está aqui representando a Docli, ele é um dos fundadores da Lívia, e ele vai poder aprofundar um pouquinho com a gente esses temas sobre os quais eu tratei aqui, tá bom? Muito obrigado de novo pela presença. Diagnósticos mais rápidos, prescrições mais seguras, menos tempo em telas, mais tempo com os pacientes e contas fechadas com precisão. Quando a inteligência artificial entra no hospital, o cuidado muda e a gestão também. Mais estratégica, mais segura, mais eficiente. Na triagem, a IA organiza sintomas e sugere o risco com base em protocolos. Nas consultas, transcreve dados estruturados através de reconhecimento de voz e sugere diagnósticos baseados em evidências. Já na prescrição, apoia a decisão clínica, evitando erros e fazendo sugestões. E no ciclo da receita, evita glosas e fecha a conta com assertividade e agilidade. Com inteligência nativa embarcada no prontuário, treinada no contexto brasileiro e sem depender de sistemas externos. Essa transformação acontece com o SX Sigma, a solução de gestão integrada de saúde da Salux, completa
robusta, interoperável e com IA em toda a jornada. Com suporte à decisão clínica, prescrição inteligente e rastreabilidade total, o SX Sigma é pioneiro no uso da IA e entrega valor real, mais eficiência, mais segurança e mais cuidado. SX Sigma, mais que gestão hospitalar, inteligência aplicada à vida. Bom dia a todos. Não sei se ele vai botar lá. Meu nome é Lucas Silva, sou médico emergencista lá de Porto Alegre. Trabalho no Hospital Moinhos de Vento como médico emergencista e sou professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho um viés muito acadêmico, mas tenho adentrado já faz um tempinho nesse mundo da inteligência artificial. E a ideia hoje é mostrar algumas das soluções que a gente vem desenvolvendo. Mas eu queria falar algumas coisas antes, né? A gente sempre teve uma preocupação, né, pensando nessas soluções, para que elas fizessem sentido no processo de trabalho, né, dos profissionais da saúde. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças assim das soluções que a gente tem construído e o valor que os profissionais da saúde têm visto assim. É que aquela história de construir soluções, né, sem entender o processo de trabalho dos médicos, dos enfermeiros e como é que as pessoas trabalham na prática, não existe mais. Né? Não existe mais aquilo de tu, né, sentar numa roda de pessoas só da TI, construir uma solução e chegar para os médicos. Olha só, aqui está a ferramenta de apoio à decisão que nós da TI, com a nossa vasta experiência clínica, construímos em algumas reuniões depois de alguns meses. Então, a gente tem tido esse cuidado de juntar pessoas né, da assistência, né, com pessoas com muita expertise em tecnologia, muita, né, expertise em sistemas, né, de prontuário, gestão, para a gente poder realmente construir soluções, né, e trazer esse hype, né, acabar com esse hype e começar a construir soluções que realmente façam a diferença no dia a dia. Eu vou começar falando um pouco sobre a Lívia. Não sei, alguém aqui na plateia já ouviu falar da Lívia, sem ser, obviamente, o Cleiton e o pessoal mais próximo da sala? Acho que pouca gente deve ter ouvido falar. A Lívia é nossa queridinha. Até muitas pessoas perguntam por que Lívia, né, o nome de uma das nossas IAs. E tem dois motivos principais. O primeiro dele é que a nossa sócia, Nicole, que o Cleiton comentou antes, tem uma filha, né, adotada, que foi mais ou menos na época que a gente estava construindo, que ela, né, ganhou a adoção da Lívia, e a gente quis homenagear ela, então um dos motivos é esse. E o outro que, né, Lívia é viver a inteligência artificial, então a gente conseguiu combinar essas duas coisas para botar um belo nome. O que é a Lívia, né? Da onde ela surgiu? Ela surgiu principalmente para conseguir botar em realidade isso aqui, tornar a medicina baseada em evidência compreensível e acessível para todos. Eu, na minha carreira acadêmica, eu gastei já há muito tempo trabalhando com síntese de evidência, revisão sistemática, construção de diretrizes. Boa parte do tempo que eu passei na Mayo Clinic fazendo pesquisa, eu gastei fazendo isso, e eu sempre tive a visão de a gente precisa melhorar né, a implementação disso no dia a dia. A gente precisa melhorar a maneira como a gente entrega medicina baseada em evidência no dia a dia. Sempre, né, historicamente, a gente teve isso que o Cleiton falou, né, pastas com uma série de arquivos, textos longos, né, se tu entra em diferentes hospitais, cada um tem a sua maneira de armazenar lá os seus protocolos, quase ninguém consegue implementar, ninguém usa, né? Então, uma das grandes missões, assim, quando a gente construiu a Lívia, e, né, juntamos pessoas com expertise de medicina, de síntese de literatura, com pessoas de tecnologia, era tornar isso aqui uma realidade. Como é que a gente fez, né, para tornar isso realidade, né? Então, a gente conseguiu juntar literatura médica, que é algo que não é simples de entender, não é simples de entender no sentido de tu valorizar qual informação vale mais do que outra, né? Como é que tu sintetiza, quais são as informações que devem ser priorizadas, né, em detrimento de outras.
como é que você atualiza isso em tempo real. Então, a gente gastou muito tempo e expertise para que a base de conhecimento, né, que a Lívia usa fosse construída, e a gente constrói e atualiza ela todos os dias. Então, a gente gasta provavelmente a maior parte do tempo construindo né, os inputs do nosso modelo da Lívia. E, que nem o Clayton falou, né, hoje, com a porção de tecnologias que surgiram no mercado, ficou muito mais fácil do que era antigamente para a gente construir uma solução que fosse simples, intuitiva, né, e que qualquer médico pudesse usar no dia a dia. A gente sempre teve uma preocupação muito grande de dar muita explanabilidade para as coisas que a gente faz. Então, tudo que a Lívia, né, oferece e mostra para o médico e ajuda ele na tomada de decisão, né, no apoio à decisão, tudo sempre tem uma explicação, né, e se a pessoa quiser conferir de onde veio a informação, tudo isso, a gente sempre teve muito essa preocupação. Então, o que é a Lívia? Né? A Lívia é uma assistente de inteligência artificial que foi construída por médicos, né, e eu sou um deles, pensando para médicos. Então, é uma copilota, uma ferramenta para apoio à decisão. Eu vou mostrar que ela pode ajudar em diferentes partes da jornada, né, do médico, e depois vou mostrar também um pouco na jornada até do enfermeiro. E por que a Lívia é diferente de outras ferramentas, como, por exemplo, né, muitos de vocês devem conhecer agora o Open Evidence, o próprio ChatGPT, outras IAs que estão por aí, né? A gente não só alimentou a Lívia, né, com literatura médica mundial, mas também muita literatura médica brasileira, então ela é muito adaptada, né, para a realidade brasileira, algo que, quando você vai, por exemplo, né, interagir com pessoas do UpToDate, vou dar um exemplo, né, que é uma ferramenta bem famosa de auxílio a tomar decisão, até hoje a gente nunca teve uma adaptação do UpToDate para a realidade brasileira, né? A gente tem quem tem acesso ao UpToDate consegue lá, né, ler em português, mas nunca existiu, até onde eu sei, pelo menos nenhuma adaptação à realidade brasileira. É a mesma coisa que acontece com o Open Evidence, provavelmente nunca vai existir uma adaptação à realidade brasileira, porque, enfim, existem 1 milhão de outras prioridades. Então, a gente teve esse cuidado. A Lívia, ela tem uma adaptação para a realidade brasileira que eu considero única. E a gente também conseguiu, eu vou mostrar para vocês depois, colocar no treinamento dela o raciocínio operacional que os médicos usam, ou seja, o mapa mental que os médicos usam para atender a grande maioria das coisas que eles atendem no dia a dia. Algumas, então, funcionalidades da Lívia, né? Então, a Lívia, ela funciona como um chatbot, tá? Então, o médico, ele é uma ferramenta conversacional, então ele pode fazer qualquer tipo de pergunta, né? E uma das que provavelmente é o que os médicos mais usam no dia a dia, vamos falar um pouco da quantidade de médicos que já estão usando pelo Brasil, mas é discussão de casos. Então, ela tem a capacidade de entender, né, o caso, o contexto, e a partir da base de conhecimento dela, né, que é toda... a gente tem total controle sobre ela, então não é uma LLM solta que a gente sei lá de onde vem a informação. Ela vai responder tentando ajudar o médico, né, naquele caso específico, e ela, sempre que possível, vai mostrar o raciocínio que ela está usando para aquela condição. Então, né, o fluxograma. E a gente fez questão de colocar isso na Lívia, porque os médicos... né, nós médicos, a gente é muito visual, a gente gosta muito de visualizar, né, onde a gente está no processo decisório. Então, quando a gente colocou isso, né, da Lívia não só responder, né, de maneira conversacional, mas também dar algo visual para o médico, estou aqui no processo decisório, o pessoal tem gostado e apreciado muito. Na ferramenta, os médicos também podem, né, acessar esses raciocínios de forma independente, então não só da maneira conversacional, mas, que nem eu mostrei ali no slide anterior, também dentro da conversa, né? Então, dentro da discussão de caso, o médico pode acessar esse fluxograma. A gente tem também, né, no modelo da Lívia, um treinamento muito grande de medicamentos. Então, vocês vão passar a perceber, né, historicamente, se
for falar com um médico, né, como é que tu pratica medicina baseada em evidência? A grande maioria dos médicos vai dizer assim, olha, eu uso um pouquinho do UpToDate, um pouquinho do Micromedex, um pouquinho do Whitebook, um pouquinho da calculadora X, um pouquinho da calculadora Y, o app, né? Daí vai olhar o celular, tem 500 apps. A gente considera, né, e a gente trabalha muito para que a Lívia tenha todas as ferramentas que o médico precisa para apoio à decisão no mesmo lugar, para que ele não tenha que ir em vários apps e vários lugares diferentes. Então, uma das features é o guia de medicamentos. A gente tem um treinamento muito grande de, né, bulas de Anvisa, bulas da FDA, né, outros estudos adicionais. A gente tem um time de farmacêutico que supervisiona isso para poder alimentar ela. Então, o médico, né, faz qualquer pergunta sobre qualquer medicamento, ele vai ter o apoio à decisão ali rápido, né, fácil, né, ao invés de procurar num texto, num livro. Ela também é muito boa e as pessoas usam muito para dúvidas rápidas, conceituais, né? A gente tem bastante estudante de medicina que está acabando a faculdade e né, virou recém-formado, ainda com pouca experiência, que usa muito para dúvidas assim. Tem a capacidade, obviamente, de CIDs. E aqui, né, agora a gente está num público aqui, né, gestores, pessoas que trabalham, né, mais na parte hospitalar e não tanto pessoas físicas. Então, tudo que eu mostrei agora, qualquer médico, pessoa física, hoje vai no site, se inscreve, é gratuito, pode usar a Lívia. E agora eu vou falar um pouco da parte mais adaptada para os hospitais e aquilo que a gente enxerga que vai ser muito revolucionário, né, em termos de auxílio à tomada de decisão dentro dos diferentes contextos, dos diferentes sistemas de saúde, dos diferentes hospitais. A gente conseguiu... deixa eu ver se não está carregando ali. Não está carregando isso aqui. Espera aí, que esse aqui não carregou. Você consegue clicar no... Ver se não... Não apareceu, não? Não carregou. Não tem problema, eu explico. A gente conseguiu construir algo muito legal. Depois eu posso botar o vídeo separado ali para mostrar para vocês. Adicionar uma camada de personalização que a gente consegue colocar as informações específicas do hospital. Foi. Valeu. E a Lívia responde considerando não só a literatura médica, ou seja, ela tem conhecimento das diretrizes, dos consensos, mas ela também tem uma camada de conhecimento que se refere a quais são as medicações disponíveis naquele hospital, qual é o protocolo daquela instituição. E aí começa, na minha opinião, a revolução de que as pessoas vão começar a poder praticar a medicina baseada em evidências nos seus respectivos hospitais, levando em consideração as práticas, né, específicas daquele local, porque, obviamente, cada hospital, cada sistema de saúde tem a sua prática. Então, aqui um exemplo, né, esse aqui é um dos nossos parceiros lá em Canapi, no Alagoas. A gente tem uma parceria com uma UBS e um PA no interior do Alagoas, um lugar bem remoto, que eles não têm especialista para praticamente nada. E a gente fez, né, a adaptação da Lívia com o que tem de recurso, né, e os protocolos locais. Então, aqui o médico está atendendo uma paciente com cistite e ele pergunta qual a primeira linha de antibiótico para cistite disponível aqui. E vocês vão reparar que a Lívia diz o seguinte, no PA, a nitrofurantoína e a fosfomicina são consideradas a primeira linha para o tratamento, no entanto, nenhuma dessas medicações está disponível no estoque. Dentre as opções, a cefalexina e o amoxicilina com clavulanato são as alternativas. Então, isso, né, fica bem claro. Primeiro, ela sabe qual é a primeira linha, né, que seria a nitrofurantoína e a fosfomicina, só que ela deixa bem claro para o médico, olha, não tem disponível aqui, mas a opção, né, aqui em Canapi é esse antibiótico. Então, isso permite que o médico que está lá na ponta possa... permite que o médico que está lá na ponta possa praticar uma medicina baseada em evidência, né, adaptada para o seu local. E é interessante, né, o termo medicina baseada em evidência, muita gente critica esse termo, porque ele dá a entender que a gente tem que praticar uma medicina que é só baseada nos papers, né? Tanto que um dos criadores da medicina baseada em evidência, o Gordon Guyatt, que é lá do Canadá, da McMaster, ele sempre... ele já escreveu até um editorial que eles não deveriam ter colocado esse nome, porque as pessoas muitas vezes, né, interpretam errado. Mas se você for ver lá o paper original que cunhou esse termo, ele é
uma intersecção entre 3 coisas, né? Então, a literatura médica, os preferências e valores do paciente, né? E o local e contexto onde aquele médico está inserido. Então, medicina baseada em evidência, na verdade, é a intersecção entre essas 3 coisas. Então, é essa visão que a gente está imprimindo aqui, né? Então, o médico ele tem acesso fácil, rápido, né, ao que a literatura fala, né? Essa camada do contexto. E daí, obviamente, a questão da preferência do paciente, dos valores do paciente, isso aí é inerente à relação médico-paciente, e a IA ainda, eu imagino, não vai substituir totalmente o médico nesse sentido. Então, essa interação do médico-paciente eu sou muito crente dessa opinião, que, né, essas soluções de IA vão nos dar, na verdade, mais tempo, né, para poder passar com o paciente, vai otimizar os processos, não vai nos substituir necessariamente, vai deixar a gente mais efetivo, mais humano. Aqui uma outra coisa muito legal, e daí, né, dessa nossa parceria com a Salux, vê se consegue rodar ali, acho que não... agora foi, está demorando um pouquinho. Então, aquele slide anterior ali é, vamos dizer assim, a primeira camada de personalização que a gente já consegue fazer hoje sem ter acesso a nenhuma informação de paciente. Então, chega Hospital X, Clínica Y, PA, UBS, olha, eu quero a Lívia, né, essa tua copilota que tem conhecimento de literatura, quero adaptar os meus protocolos, a gente coloca as informações dos protocolos, as informações operacionais, medicamentos disponíveis, tudo que o hospital quer, e eles têm acesso, né, às respostas levando em consideração isso. Daí, a próxima pergunta vai ser, tá, mas será que um dia a gente vai conseguir integrar no prontuário e daí começar a levar em consideração nessa jornada as informações do paciente, do que está lá, e a gente já consegue fazer isso. Então, aqui, né, deixa eu voltar ali, é um exemplo de integração que a gente já faz, e a gente já conseguiu fazer com a Salux, na triagem. Então, uma das capacidades da Lívia, um dos agentes que a gente consegue, né, um spin-off da Lívia, como se fosse, é um agente de classificação de risco para enfermeiros e enfermeiras. Então, a grande maioria dos hospitais usa o ESI, né, que é o Emergency Severity Index, que classifica os pacientes nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, né? E a gente conseguiu construir um agente, né, a partir do conhecimento da Lívia, que ajude o enfermeiro e a enfermeira nessa triagem. E a gente conseguiu integrar, né, com o sistema. Então, o enfermeiro e a enfermeira né, vão conversar com o paciente, né, coletar as informações rápidas ali da triagem. Então, Cleiton, por que o senhor veio para o hospital? Minha garganta está doendo, estou com febre. Né, informações bem de triagem mesmo. Sinais vitais. A gente pega essa informação, roda na Lívia, e a Lívia devolve a classificação de risco para dentro do sistema. Então, essa integração ela já existe e é possível. Então, qualquer hospital que queira fazer uma triagem com auxílio da IA, isso já é possível hoje. Então, não é mais hype, não é mais, né, imaginação, já acontece. A gente até, né, e para convencer ainda mais as pessoas, agora a gente está começando um projeto de pesquisa lá no Moinho de Vento para mensurar o quanto que a IA, né, supertria ou subtria e o quanto que ela auxilia o enfermeiro de fato. Então, isso vai também nos dar dados mais concretos, no sentido quanto que a Lívia na triagem, daqui a pouco, né, vai botar o enfermeiro em outra posição para poder fazer outras coisas mais importantes, ou vai ficar ali de fato do lado do enfermeiro. Então, isso já está acontecendo. E para eu não me delongar muito aqui na Lívia, eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês também. Isso aqui, para mim, é o futuro. A Oracle recentemente lançou o EHR conversacional. A gente ficou muito feliz quando eles lançaram, na verdade, porque a gente estava falando disso há vários meses já. Então, consegue dar play aí, por favor? Isso aqui está praticamente pronto, tá? Mas qual que é a ideia, né? A gente enxerga, né, e o Cleiton falou isso, os médicos e as profissionais de saúde são muito conversacionais. A maneira como os sistemas de prontuário e os EHR são organizados, eles são muito organizados pensando na parte de gestão, etc. Só que os profissionais de saúde demandam muito, né,
uma solução que seja mais intuitiva, mais fácil, né, que tu consiga acessar as informações de maneira mais rápida. E a gente acredita muito, e a gente já está começando a fazer vários testes, e a gente está muito próximo de ter isso aqui funcionando 100%, que é um EHR conversacional, ou seja, o médico, enfermeiro, o profissional de saúde, ele vai literalmente perguntar para o prontuário a informação que ele quer. Então, aqui é um exemplo, né? Isso aqui a gente conseguiu integrar e, né, obviamente isso aqui é um demo, mas a gente conseguiu integrar real e testar real nessa interface, né? Então, o médico faz uma pergunta legítima, né? Ele está lá no seu processo de trabalho, teve queda de pressão nas últimas 24 horas, né? E daí ele pergunta, né? O sistema vai lá, busca nas bases de dados, né? E responde de maneira conversacional. Olha, eu encontrei uma queda de pressão, né? A pressão da chegada no pronto-socorro era 140/90, recebeu as medicações, 2 horas depois estava com 110/70. Pum! Respondeu a pergunta que o médico tinha de maneira super rápida, né? Direta. E daí imaginem, né? E daí eu sempre dou esse exemplo muito simples, mas que não sei quantos médicos tem na plateia, mas todo médico que já passou por isso com certeza vai entender. Tá lá no hospital trabalhando e está diante de uma infecção urinária, né? Um paciente complicado, e tu quer revisar uma urocultura, por exemplo, né? Hoje, em qualquer sistema, tu precisa ir lá procurar onde está a microbiologia, achar onde está o resultado da última urocultura. Isso demanda um tempo do médico grande, né? E digo mais, muitas vezes os médicos deixam de fazer isso e até prescrevem um antibiótico errado porque o acesso à informação é muito ruim. Essa revolução aqui, que ela é inevitável, vai mudar completamente isso, porque não é mais uma questão de achar onde está o documento, é uma questão de perguntar. Então, Cleiton, qual a última urocultura do Rodrigo? Pum, vai trazer. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo. A Lívia já tem uma penetração bem legal no Brasil. Como eu falei para vocês, qualquer médico pode acessar gratuitamente e testar o nosso modelo, que é treinado com literatura médica. Obviamente, essa adaptação para o hospital ela é separada. Mas a gente tem visto padrões que são até um pouco assustadores, assim, né? Os médicos se inscrevem, começam a usar e eles ficam muito dependentes, porque é muito intuitivo, né? Muito fácil de usar, é só perguntar. E a gente tem já quase 10 mil usuários no Brasil todo, chegando quase 1 milhão de interações médicos e Lívia. Ou seja, e tudo isso aqui retroalimenta ela e ela fica cada vez melhor. Então, vocês imaginem, né, 1 milhão de perguntas médico-Lívia. Médico tirando uma dúvida para a Lívia. E isso retroalimenta ela. Então, é realmente bem incrível, assim, né? Pelo menos nós somos muito entusiastas do que está acontecendo. Saindo um pouco de Lívia e tentando mostrar algumas outras soluções também que a gente vem trabalhando, e aqui eu acho que é o mais legal, assim, do ecossistema, da Docli, da Salos, que a gente vem trabalhando. A gente tem pensado em toda a jornada do profissional da saúde. Então, a gente tem construído soluções né, de apoio à decisão médica, como a Lívia, mas a gente também tem construído soluções, né, em todas as esferas da jornada, do processo do profissional da saúde. Vou mostrar algumas delas que também já estão prontas, né, 100% testadas, validadas, e acho que é importante a gente frisar isso, assim. Essas soluções de IA para hospitais, clínicas, elas não são mais uma ideia e vamos fazer isso, elas já são realidade, né, total. Então, não tem mais a IA vai fazer isso, a IA vai fazer aquilo, ela já está fazendo. Uma das outras soluções é o SIM, que é o Serviço Inteligente de Medicamentos. A gente tem um time de farmacêuticos construindo essa base. Então, a gente tem absolutamente todos os medicamentos aprovados no Brasil, né, com informações de todos os tipos que você pode imaginar, posologia, interações, tudo isso nessa base de dados. E a gente consegue entregar isso para qualquer cliente.
um exemplo aqui, né, de interações medicamentosas. Então, o médico está lá prescrevendo, né, no receituário, nosso receituário digital, e ele coloca, né, 2 medicações ali, o clonazepam e o Primit, e o médico ele vai poder ter acesso à, né, interação não só entre os medicamentos, mas com alimentos, com todos os tipos de interações medicamentosas que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, quem usa hoje Micromedex, que é super caro, né? A gente tem tudo aquilo que, né, que o Micromedex tem, só que nem o Clayton falou, né, hoje com um custo muito mais baixo. Aqui, deixa eu mostrar outra aqui. Peraí. Isso aqui repetiu. Outra solução também que a gente tem visto bastante no mercado, mas a gente conseguiu validar testando consultas médicas reais, que é o Voice, que é o Docly Voice. Então, o que é esse assistente, né? Esse assistente permite que faça a transcrição de voz, né? Então, escute a conversa médico-paciente e transcreva né, para o prontuário. A gente tem uma acurácia muito alta, por quê? Porque a gente validou e testou com consultas médicas brasileiras reais, então a acurácia é muito alta. A gente também tem o Docly Notes, que consegue transformar, né, os textos e os áudios em registros, né, padronizados. O que é isso? Né, se o cliente quer colocar lá no seu prontuário em formato de SWAP ou qualquer outro formato, a gente hoje muito facilmente consegue fazer isso, né? Então, se o hospital tem interesse em ter né, essa automatização de transcrição de consulta e colocar no prontuário já de maneira estruturada como ele quer, isso também já é realidade. E a gente também tem, né, um assistente que lida com qualquer tipo de dado não estruturado. Então, de novo, a gente está preocupado em agir assim, em todas as esferas da jornada. Não quero me delongar muito aqui, porque eu acho que é legal depois a gente, né, partir para bate-papo e discussão e dúvidas e perguntas. Mas queria agradecer muito a oportunidade da ANAP. Obrigado pelo convite, Clayton, também. Acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês. E agora podemos discutir, aprofundar mais aí perguntas, dúvidas. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer aqui, deixa eu passar aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Para quem não utiliza o sistema Salux como sistema de gestão hospitalar, eu consigo integrar isso com outros sistemas também? Perfeito. Sim. As soluções, né, tanto Livia quanto as soluções da Docly, são todas agnósticas no sentido que a gente tem capacidade de tecnologia para integrar em qualquer sistema. Então, não só a Salux, mas em todos os sistemas. Tem mais algum presencial? Senão a gente vai para online. Gente, só um momento que tem algumas perguntas. A Livia roda somente com a Salux ou ela tem integração com outros sistemas? Boa. Repetindo a pergunta. Sim, com outros sistemas também. Quer falar alguma coisa, Cleiton? Não. A gente tem... A solução é agnóstica, ela roda em qualquer plataforma, pode consumir dados de qualquer sistema de prontuário eletrônico. Tem mais uma aqui. Como foi o período de homologação da ferramenta? A gente, né, a Livia tem tido testes já faz bastante tempo, aí, mais de ano. E a gente segue sempre, na verdade, a homologação ela é ad eterno. A gente segue fazendo melhorias e homologando quase todos os dias. Ver ali a quantidade de interações Livia e médico é absurda, né? A gente está quase chegando a 1 milhão. Então, a gente faz melhorias contínuas, né? Então, o processo ele não acabou ainda. Tá? As coisas estão acontecendo. E acho que não acaba nunca, né? Porque a gente está falando de machine learning, né? Quer dizer, a gente está incorporando o conceito de machine learning. Quanto mais
dado entrar, mais qualificada será a ferramenta e, por causa disso, mais dado vai entrar. Então, cria-se esse ciclo virtuoso aí de qualificação da informação. Bom dia. É uma dúvida técnica mesmo, no sentido. Como é que vocês estão lidando com a questão também dos conselhos regionais, tanto de medicina e da enfermagem, já que associou a isso, né? É uma Perfeito. pergunta interessante. A gente tem uma relação muito boa com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, inclusive já fizemos reunião lá presencial. Agora até o CREMERS, que é o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, foi o primeiro conselho médico no Brasil a lançar uma... não é uma lei, mas é uma... esqueci o termo agora... uma diretriz sobre o uso de IA, né? Então, a gente tem conversado muito para cumprir as regras, né, dos conselhos. Então, por exemplo, o CREMERS hoje sugere que toda ferramenta de IA para apoio à decisão tenha responsável técnico. Então, a gente, né, hoje eu sou um dos responsáveis técnicos da Lívia, o que é diferente, por exemplo, de muitas ferramentas, né, de apoio à decisão. Por exemplo, o Open Evidence, que agora está super famoso, não tem responsável técnico, né? Então, é uma startup americana que, se fosse hoje implementada no Rio Grande do Sul, não estaria cumprindo, né, as diretrizes do CREMERS. Então, a gente tem uma relação muito boa com o Conselho de Medicina. A gente ainda não se aproximou tanto do Conselho de Enfermagem, porque a Lívia na triagem é algo relativamente novo. A gente agora está, né, começando o projeto de pesquisa lá no Moinhos, mas a ideia é sempre, né, se adequar aos conselhos e todas as regras que vão surgir. A gente está muito atento, assim, né, a toda essa parte dos regramentos, para sempre, que nem o Clayton falou, né, a gente poder trabalhar com o conceito de inteligência artificial responsável mesmo, não só né, fazer por fazer. Lucas, não sei se foge um pouco do assunto Lívia, mas acho que não foge do seu conhecimento. Se vocês têm questões mais coletivas para o gestor hospitalar, como gestor de prática médica, que eu já atuei por bastante tempo, quero dizer, como extrair informações eventualmente não estruturadas, informações que tenham natureza clínica para geração de indicadores praticamente em tempo real, porque as dúvidas... quero dizer, não estou perguntando simplesmente do tempo de permanência, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Qual a taxa de conversão de cefaleia primária no pronto-socorro, ou qual o uso de opioide que não deveria ser utilizado em cefaleia primária? É uma pergunta algo mais complexa do que um simples perguntar quantos... Quero dizer, não utilizando CID, mas utilizando a linguagem natural do médico e fazendo questões customizáveis quase caso a caso. Você vê exemplos disso? Vocês estão próximos disso ou foge da sua... Não, total. A ideia é que né, essa integração ela pense não só no médico, mas também no gestor. Então, a gente isso tudo está mapeado no sentido de que a gente entende que o gestor vai precisar dessas informações para poder tomar as decisões. Então, a construção dessa integração ela já pensa nisso, não só na parte de acesso à informação, né, de acessar uma urocultura, acessar um resultado de um exame. Ela também pensa nesses indicadores estratégicos. E na parte, né, vamos dizer assim, antes da integração, e a gente tem visto que alguns gestores têm gostado muito dessa parte, principalmente na parte de tentar entender o que o corpo clínico está perguntando, quais são as dúvidas mais comuns. A gente já tem, para os nossos parceiros, um dashboard que o gestor, né, por exemplo, o chefe da emergência, né, tem a Lívia adaptada lá para a emergência do Moinhos. A chefe da emergência tem um dashboard que ela consegue acessar, né, as dúvidas mais comuns dos médicos, né, os protocolos mais acessados. Ela acessa todos os dados referentes aos, né, como os médicos estão usando ali na instituição. E daí a gente visualiza que isso vai ser, na verdade, dados muito importantes para o gestor. Está todo mundo perguntando se dá ou não dá antibiótico em tal situação. Você está querendo ter que fazer um treinamento específico, né, usar essas informações com inteligência para poder, né, melhorar a assistência naquele local. Então, a gente tem, sim, olhado muito também para a parte, né,
da gestão. E então tem esse dashboard, né, para acesso a quais são as perguntas mais usadas, né, análise temática, enfim. E na parte da integração também, futuramente, a gente ter esses indicadores para o gestor realmente poder também ter essa interface conversacional, do tipo assim, né, quantas tomografias estão sendo pedidas para cefaleia no pronto-socorro, né, e conseguir ter acesso a essa informação de maneira mais fácil. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, é só para médico mesmo ou pode ser para assistencial também? Porque seria bem interessante, porque eu sou da fisioterapia, eu uso bastante também informações que seriam tiradas, né, dos prontuários eletrônicos, e é uma dificuldade muito grande para nós, né, para fazer os indicadores, é tudo meio na unha, né, vamos dizer assim. Então, seria um auxílio muito importante para nós. Eu gostaria de saber se teria... Sim, a gente construiu a Lívia para médicos, mas a gente tem recebido muito essa demanda, né? Tanto que agora a gente está expandindo para enfermagem, para auxílio na triagem. Então, a ideia é expandir para outros profissionais da saúde também, porque a gente entende que a ferramenta pode ser muito útil, né, para acessar a informação. A parte do EHR conversacional é para qualquer profissional do hospital, né? Mas a Lívia, como ela é hoje ali separada, ela foi feita para médico. Mas a parte de integração com o prontuário, a ideia é que qualquer profissional da saúde possa utilizar. Obviamente, a gente entende que, né, que os profissionais vão ter, talvez, acessos diferentes, daí vai variar de acordo com a regra de negócio de cada hospital, enfim, todas as nuances, né? Existe uma certeza ou checklist da eficiência e confidencialidade na busca dos dados para a Lívia, extrair os dados corretos? A gente tem, sim, feito uma porção de testes internos para ver se ela busca a informação certa na base de dados certa. Então, eu posso dizer que a gente tem uma assertividade de mais do que 90% hoje, e a gente tem tido muito esse cuidado, assim, né, para que no momento que ela estiver 100% integrada em algum hospital, a gente tenha essa confiança de que ela está buscando exatamente o dado que a gente quer que ela busque. E esse é vamos dizer assim, o grosso do trabalho hoje, é exatamente nisso, para a gente ter próximo de 100% de assertividade, né, para buscar a informação que a gente quer. A gente entende também que hoje o processo como ele é, o médico buscando informação sem inteligência, acontece muito erro, né? Então, a gente acredita que essa inteligência, na verdade, ela vai aumentar ainda mais a assertividade do médico, porque ela vai buscar... E qual que é a ideia, né? A gente está construindo de maneira que ela consiga dizer da onde exatamente ela buscou aquela informação. E daí a assertividade ela passa a ser 100% rastreável, né? Porque se ela disse assim, a hemoglobina do paciente estava na data tanto, ela vai dizer assim, eu tirei essa informação dessa tabela aqui, né? Então, por trás dos panos, né? Então, a gente consegue rastrear exatamente aonde que ela está buscando a informação. Então, a gente tem trabalhado muito para chegar próximo de 100% de assertividade na busca das informações. Tudo bem. Eu acho que você já tocou agora nessa sua resposta, mas vocês já enxergam algum indicador para medir o sucesso do uso de uma ferramenta dessa? É uma excelente pergunta, tá? A gente teve um outro evento na Oracle que fizeram a mesma pergunta. É muito difícil de medir o efeito de ferramentas de apoio à tomada de decisão, né? Tanto que até hoje a gente não tem nenhum estudo mostrando que, né, o up-to-date diminui, né, a mortalidade, diminui algum indicador. Muito difícil de estudar isso, né? A gente tem usado KPIs e métricas mais de uso recorrente, assim, né, do quanto que o médico que começa a usar, o quanto que ele retorna e o quanto que ele fica usando a ferramenta. Então, ali eu botei no slide, né, 8 a cada 10 médicos que começam a usar, eles retornam e ficam usando. Então, para a gente, essa é uma métrica de sucesso. Por quê? Quando tu vai olhar, por exemplo, o método tradicional de apoio à decisão, que é uma pasta dentro do hospital, com um monte de PDF, com diversos protocolos, quantas vezes o médico acessa aquilo, né? Quase nunca. Então, tu tem uma ferramenta de apoio à decisão que a cada 10 médicos que começam a usar, 8 retornam e ficam usando,
Para a gente é uma das métricas de sucesso que a gente tem acompanhado. A gente tem pensado em maneiras de como estudar isso de outras maneiras, tá? Mas realmente não é tão fácil assim, né, de medir o efeito em desfechos duros, em indicadores duros, né? Mas por enquanto a gente tem usado muito isso, né, do quanto que as pessoas estão usando, etc. Tem mais uma pergunta aqui. Ao implantar em hospitais que querem utilizar a própria base para treinamento, acredito que o principal desafio seja a correta estruturação dos dados. Como estão lidando com este desafio? Perfeito. Eu, particularmente, acho que a estruturação dos dados hoje ela meio que deixou de ser um problema tão grande quanto ela era. Hoje a gente já tem tecnologia para lidar tranquilamente com dados não estruturados. Então, e daí acho que nessa pergunta tem duas coisas, né? Porque acho que a pessoa está pensando assim, como eu posso melhorar a Lívia usando dados dos meus pacientes, que é um outro monstrinho, né? Aqui, que eu acho que pode acontecer, né? Se os hospitais, até agora, não sei se todo mundo viu, mas o SUS britânico tem gastado muito dinheiro para treinar um modelo próprio, treinado com todos os prontuários do NHS. Milhares de prontuários. Ninguém sabe muito bem onde é que vai parar esse monstrinho, assim, tem gastado muito dinheiro. Eu não acho, no curto prazo, que os hospitais vão, pelo menos no Brasil, vão para essa linha, porque vai gastar muito, muito dinheiro para treinar um modelo que talvez não seja tão bom. Eu acho que a gente está indo muito mais para um caminho de ter essas ferramentas, né, de apoio à decisão, que tem muito conhecimento de literatura, mas que conseguem acessar as informações do prontuário e colocar aquela informação no contexto para poder responder considerando o dado que está ali no prontuário. Então, o modelo ele não necessariamente é treinado com as informações que estão ali naquele prontuário. Ele busca a informação, pega essa informação e considera ela no contexto na hora de responder, que eu acho que é o momento que a gente está. Então, mas eu particularmente não acho que a estruturação dos dados hoje seja o maior problema. Isso a gente tem, pelo menos todos os testes que a gente tem feito, dados não estruturados, a gente consegue ter uma assertividade muito boa de buscar a informação. Vocês querem fazer algum comentário? É verdade que o que antes era um grande obstáculo, que era a necessidade de ter o dado estruturado, já não é mais um obstáculo tão grande por causa da tecnologia. No entanto, o dado precisa estar lá. Isso ainda não mudou, né? A IA não inventa dado. Se não houver adesão ao prontuário eletrônico dentro da instituição, eu não tenho o insumo básico para poder trabalhar o dado e transformá-lo em informação. Então, esse desafio ele continua. E o Dr. Lucas mostrou ali um recurso que tem a ver com o que eu estava falando na abertura, que é facilitar a usabilidade do sistema para que os dados vão para a base de dados. Estruturado, de maneira estruturada ou não. Porque, como os sistemas ainda são baseados em formulários, a gente sabe que em todos os hospitais, dos mais endinheirados aos com menos recursos, ainda persistem desafios de adesão ao uso do prontuário eletrônico. Ainda tem muito controle paralelo, ainda tem muita planilha Excel, ainda tem muito papel, ainda tem muito escaninho lá no posto de enfermagem. A gente sabe que essa é uma realidade. O sonho é ter uma base 100% digital, né? Tudo aquilo de que eu necessito para prover um cuidado adequado ao paciente está no banco de dados do sistema de gestão hospitalar. Tudo, tudo, tudo. Esse é o desafio da adesão. Como é que a gente faz para melhorar, né, para vencer o desafio da adesão? Melhorando a usabilidade, saindo do modelo de formulário para o modelo de reconhecimento de voz, para o modelo conversacional. O que a gente já disponibilizou na Salux, por exemplo, para a triagem,
uma entrevista entre um profissional de enfermagem e o paciente que vai gerar dados dentro do prontuário. Essa conversa vai gerar dados dentro do prontuário. E pode perguntar para o paciente se hoje está sol, se está frio, se o gatinho dele está bem, porque isso não vai para o prontuário. A IA vai filtrar esses diálogos que não têm a ver com a conversa ali, com o processo todo, e vai gerar os dados exatos. E isso vai evoluir para prescrição, né? Já temos na evolução clínica também. É triagem e evolução clínica até agora. Isso tem que evoluir para prescrição, prescrição médica, prescrição de enfermagem, descrição cirúrgica, tudo, né? Ficha anestésica, enfim. Tudo aquilo que diga respeito à inserção de dados no prontuário tem que ser conversacional. Quando a gente vencer essa barreira, que é algo que está muito próximo, né? O grande desafio de ter a tecnologia já existe, agora é efetivamente tempo de implementação. Quando a gente vencer essa barreira, a adesão aumenta, porque eu sempre acreditei que o profissional da saúde não é contra o prontuário eletrônico, ele é contra a forma como ele tem que interagir com o prontuário eletrônico hoje. Então, a gente precisa ter o dado, e para ter o dado a gente precisa melhorar a usabilidade. É nessa linha que a gente está indo hoje. Novamente, uma visão sobre gestão, sobre o coletivo do hospital, se ferramentas de ajuste de risco, tipo o DRG, se elas vão se tornar obsoletas ou integradas vão ser substituídas pela IA e vão deixar de ter um modelo fixo como o DRG, que você tem todo aquele algoritmo da ordem dos seeds e tudo mais, e se a IA e os produtos de vocês eventualmente abordam esse tema no sentido de fazer, talvez, modelagens próprias, com dados locais daquele hospital, para ajuste de risco e predição de permanência, predição de mortalidade, que eu acho que é uma área carente na gestão hospitalar. Eu acho que a gente está falando, essencialmente, aqui de desfecho clínico, né? Então, o DRG nasceu com um objetivo maior, né, que era procurar tangibilizar o que seria um desfecho clínico ideal, dentro de determinadas variações, para que isso possa estabelecer parâmetros de precificação e de negociação. Eu acho que a IA é uma ferramenta que vai ser mesmo antes e depois disso. Mas acho que a ideia essencial permanece. Eu acho que o modelo não será substituído, porque a IA não está à frente disso. Eu acho que a IA serve ao DRG, não ao contrário. Eu acho que a IA viabiliza a construção de um modelo de diagnóstico que favoreça a mensuração do melhor desfecho clínico. Então, acho que ela vai ajudar, ao invés de substituir. Eu também acho assim, porque é um modelo estabelecido e hoje, né, modelo de remuneração e tem um benchmark. O que eu acho é isso. A gente precisa só que a ferramenta nos ajude a fazer isso e on time também, sabe? Às vezes você está fazendo ali o prontuário, você está escrevendo e você diz que o paciente tem uma DPOC. Ele também tem que te falar. Ele falou, DPOC, para você dizer que é DPOC, você precisa desses itens. Sabe, assim, um prontuário que converse com você, que seja interativo e que fale, é uma insuficiência renal, que tipo? É dialítica, não é dialítica? Então, eu acho que isso vai ajudando também, porque com esses dados que, como o Cleiton bem falou, a gente precisa colocar, porque a IA não vai descobrir que aquele cara tem aquele, né? Ele vai já automaticamente sugerir aqueles CIDs e aquelas coisas, né? É isso mesmo. E assim, por que o DRG não é que não emplacou, né? Continua aí, está vivo, está mais vivo do que nunca, mas assim, não voou na velocidade que a gente imaginava. Há 10 anos atrás, quando surgiu a ideia do DRG, a gente vislumbrou um novo mundo na questão do modelo de remuneração. Agora existe um negócio chamado DRG, agora existe uma visão voltada à precificação baseada em desfecho clínico e, portanto, o modelo de remuneração, falando especificamente de saúde suplementar, vai mudar. E a gente não tem observado isso acontecer na prática. Tem acontecido muito mais um empacotamento geral do que um modelo de precificação baseado em desfecho clínico, né? O que é muito ruim.
Agora, para mim está muito claro quais são os empecilhos que atrasaram o desenvolvimento do DRG. O dado. Então, quando nasceu o DRG, a gente via hospitais criando departamentos de DRG, né? Era um filho do SAMI. É o SAMI, aí eu vou criar ali, tem meia dúzia de pessoas ali trabalhando para reclassificar ou qualificar o dado de maneira a tornar este dado apto ao filtro do DRG. É consertar o processo no fim. O processo nasce torto, existe torto dentro do hospital, durante todo o fluxo assistencial, e lá no fim eu crio uma equipe para consertar. E aí eu consigo qualificar o meu DRG. Eu acho que é aí que entra a IA. É entregar para o modelo de DRG um dado já qualificado. Mas até... Mas não sei se Cleiton, você aqui e ousando falar com especialistas que eu não sou, né? Então, mas será que depois de entregar o DRG, concordo contigo, que ainda precisa pelo menos entregar o DRG, e nesse sentido eu consigo ver rapidamente. Mas será que depois não vai existir modelagens próprias, quero dizer, coisas que o DRG não previa? Será que o local onde o paciente mora é determinante do tempo de permanência dele, e aí surge um novo... Assim como vocês estão fazendo, de certa forma, uma inteligência brasileira, será que não vai surgir, além de um DRG Brasil, que já pode até existir, mas quero dizer, será que não vão surgir que estão ocultos aí determinantes de permanência, de desfecho, eu acredito que a IA demais. vai desmascarar, né? Eu acredito demais nisso. Eu acho que a inteligência artificial é um motor potente que nos leva a enxergar coisas que a gente não consegue enxergar hoje. Né? Então, isso vai se misturar com conceitos de gestão de saúde populacional, né? Com coisas que estão muito além das fronteiras de uma instituição hospitalar. Agora, são insights que você só terá no momento em que a construção do dado e a transformação desse dado em informação ocorra de maneira muito ágil, muito mais rápida do que ela acontece hoje. Né? Eu lembro de um cara chamado Fábio Gandur, que era o cientista-chefe da IBM, no tempo do IBM Watson, né? Que foi assim meio que um ensaio, né, de IA e tal. Né? E ele falava assim, ele falou, uma vez ele falou para mim assim, não existe Big Data, existe Data. Big Data é um monte de data. Né? Então, assim, o segredo todo, eu acho que não muda há muitos anos. O dado precisa existir numa base íntegra, numa base confiável, não necessariamente estruturada mais, mas o dado precisa existir. Quando a gente tiver os dados todos nessa base, com o motor de IA tão potente quanto é e como será cada vez mais potente, a gente vai começar a enxergar possibilidades como essa que você colocou, que hoje a gente não consegue vislumbrar. Né? Mas aí eu acho que o céu é o limite. E a IA está trazendo esse tipo de coisa não só para a saúde. Né? A IA está trazendo isso para a humanidade de maneira geral. Acho que para todos os campos do conhecimento humano, a gente está numa fronteira assim, em descobrir coisas que hoje a gente não consegue ver, porque a gente não tem velocidade para manipular os dados e porque a gente não tem dados suficientes. Bom dia, Cíntia Johnston. Parabéns os dois aí pela apresentação. Obrigada, né, Salux, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos e conversando sobre um assunto latente. Né? Eu vou fazer só um comentário que me preocupa aí ao longo dos anos, de 25 anos aí de terapia intensiva, que é a questão da disparidade de informações. Por exemplo, qual hoje seria um bom indicador, eu acho, a questão para a inteligência artificial e todos esses modelos aí que vêm entrando no mercado, a questão da judicialização. A gente tem aí um aumento no Brasil de 75% de judicialização hospitalar, especialmente nas emergências e nas terapias intensivas, obstetrícias, etc. A minha preocupação grande, isso vem já ao longo de outros locais também que eu converso muito e circulo bastante aqui no Brasil e América Latina, é essas informações segmentadas. Então, por exemplo, a colega falou muito bem, né, a questão multiprofissional. Hoje a gente tem a RDC7, põe o tripé lá, o enfermeiro, médico, fisioterapeuta, os outros circulantes.
Você pega um prontuário eletrônico, cada um tem sua aba, cada um coloca a sua informação, vem a judicialização, baixa aquilo tudo lá, um contradiz o outro, judicializa o hospital as informações ali contidas. Então, qual é o time, né, da atualização, da gente não falar só de médicos para médicos, entende? Porque, diferente do Sul, eu sou de lá, eu sei que tem toda uma outra questão lá mais centralizada aos médicos, mas não é o padrão no Brasil. Inclusive, quem mais evolui nos prontuários são as equipes multiprofissionais. E isso, se a gente focar muito, essa é uma sugestão, muito nessa palavra médicos para médicos, eu acho que vocês limitam essa informação e pode trazer não aderência, que é uma preocupação. A enfermagem sempre é número 1, porque entende que tem muita carga de trabalho e que ainda precisa responder, mas não tem o acesso. Então, isso é bem complexo no país latino-americano. Então, assim, é um comentário, sugestão, mas também uma questão também de uma pergunta que você falou muito bem, né, da curadoria, do responsável técnico, né, que você é emergencista e tal. Como essa curadoria vai ocorrer, por exemplo, em outras áreas do saber, ou mesmo, por exemplo, saindo um pouco da área de emergência, subindo para UTI ou enfermaria? Vocês vão ter curadores para filtros disso? Porque, por exemplo, eu entro na PubMed, eu sou acadêmica, sou professora da USP, tenho lá linhas de pesquisa, sou acostumada com isso, com estatística e tal. Eu sei onde eu busco, eu consigo filtrar, eu tenho esse conhecimento. Como que aquela informação que está ali, eu acredito que isso vai dar certo, eu gosto muito da inteligência artificial, mas vocês vão ter vários curadores para esse fim, porque hoje o grande problema, né, é que nós temos, não é preconceito, mas nós temos uma grande linha no Brasil, e na emergência mais ainda do que outras áreas, dos mais médicos, que são médicos que vêm de outros países e são da medicina familiar, e não da medicina que nós temos aqui, que já atende paciente grave, na emergência e tal. Eles vão consultar esse material. Qual é o grau de discernimento e segurança que a gente vai ter? Ele não vai ter noção do que ele está lendo lá. Ele vai seguir. E aí a judicialização vem junto. Esse responsável técnico do sistema vai responder junto, por exemplo, se a pessoa seguir à risca aquela intervenção e ocorrer um erro, por exemplo. Obrigada. Excelentes comentários. Respondendo à tua última pergunta, a Lívia, enfim, todas as ferramentas de apoio à decisão, pelo menos na minha visão, elas não vão servir como regra, né, a ser seguidas, são sugestões, né? Então, hoje, se o médico segue o que está escrito num artigo, ou o que está escrito no UpToDate, ou em qualquer ferramenta de apoio à decisão, em última análise, obviamente, a responsabilidade é dele e sempre vai ser do médico, não vai ser né, de quem construiu a ferramenta, e acho que nem tem muito sentido responsabilizar alguém que forneceu a informação de maneira transparente, né, sendo que o médico, em tese, leu, interpretou e agiu depois disso, né? Então, a ideia é que essas ferramentas não sejam, vamos dizer, prescritivas, né? Elas sejam suporte à decisão, né? Isso é bem importante, assim, né? Elas nunca vão ser, na minha opinião, prescritivas, porque se elas se tornarem prescritivas e autônomas total, acabou a medicina, né? E eu não acho que vai por esse lado. Eu acho que é muito mais uma revolução de acesso à informação, né? Talvez alguém que não tem uma formação acadêmica da USP, que em 15 minutos abre o PubMed e acha qual que é o melhor paper, né? E consegue acessar essa informação. A realidade não é essa, né? A maioria, hoje, o crescimento dos médicos, a maioria dos profissionais não tem formação acadêmica, não sabem né, pesquisar artigo, encontrar evidência, etc., né? E isso se estende a outros profissionais de saúde também, né? A formação acadêmica na enfermagem, na fisioterapia e todas as áreas de saúde, ela é majoritariamente fraca, né? Então, a gente tem a formação acadêmica está cada vez mais fraca, infelizmente. Cada vez menos gente fazendo mestrado, menos doutorado, né? Cada vez menos gente crítica e sabe ler artigo. Então, esse é bem importante esse ponto. Em relação a áreas do conhecimento, né? A gente tem parceiros de diferentes especialidades, mas é interessante que a gente está migrando para um lugar onde a Lívia e eu acredito muito que as ferramentas elas vão ser mais agnósticas, menos enviesadas. Em qual sentido?
os especialistas de diferentes áreas, eles são muito enviesados pelas suas experiências próprias, né? E muitas vezes a gente, né, qual que é a nossa visão da Lívia, assim, né? E a visão das ferramentas, uma ferramenta de apoio à decisão, pelo menos a minha visão é muito nesse sentido. A ferramenta ela tem que oferecer e, né, de maneira transparente o que há de consenso na literatura, né? Deixar muito claro, né, as áreas onde não tem tanto consenso, mas a evidência está mais para esse lado do que para aquele, né? E fornecer a informação que existe de maneira transparente. Então, a gente, de novo, a gente não quer que ela seja prescritiva no sentido de, assim, muitas recomendações fortes. E quando tu começa a trabalhar com especialistas, a gente já viu isso, e a gente já evoluiu muito assim, né, para revisar conteúdo, etc. É impressionante. O especialista diz assim, não, eu quero que aqui diga isso. Tá, mas olha só, o consenso europeu diz isso, o consenso americano diz isso. Vamos fornecer informação aqui, o médico toma a decisão. Não, mas na minha UTI eu faço assim. Eu quero que tu coloque aqui, ó, na Lívia. Entendeu? Então, esse é um dos problemas, né? E se tu for olhar, por exemplo, o Open Evidence, que é bem famoso agora, eles não têm curadores das diferentes especialidades, né? E eu acho que a gente está migrando mais para ferramentas mais agnósticas, porque tem muito viés. O próprio UpToDate, né? Então, quem é especialista e vai, às vezes, olhar um capítulo do UpToDate, que é, né, escrito por enfim, diferentes especialistas, tem muito viés pessoal ali, né? Tem, né, nosso grupo recomenda isso, nosso grupo recomenda aquilo. E a ideia não é essa. Mas é interessante, eu acho que a gente está migrando para... como a gente hoje tem tecnologia para sintetizar e consumir literatura de maneira mais sistemática mesmo, né? Então, é quase que fazer revisões sistemáticas em real time, assim. Eu acho que a gente vai migrar assim um pouco, vai ficar menos dependente de ter o ultra especialista dizendo que ele acha que é X ou Y, entendeu? Eu pergunto o seguinte, na parte de prontuário médico, ele é proibido de ser vinculado a qualquer meio. O médico que está passando essa informação para a Lívia, esses dados também estão indo? Não estão indo? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. O médico que está usando a Lívia, pessoa física, a Lívia tem acesso à literatura médica. Se ele colocar o dado de algum paciente, vai ficar tudo armazenado na nossa base. A gente tem todos os cuidados de LGPD, né, os dados não vazam, etc. Isso a gente tem todo o cuidado. A integração com um hospital, mesma coisa. A gente toma todos os cuidados de LGPD para que, caso o médico coloque algum dado sensível, esse dado não vaze, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, na verdade, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que as pessoas são muito irresponsáveis, né? Elas colam tudo. Eu não sei se está acontecendo nos hospitais de vocês, mas, né, a gente vê as pessoas estão colando raio-x no ChatGPT, estão copiando e colando prontuários inteiros no Gemini, né? Sei lá onde está indo esses dados, mas está acontecendo isso todo dia, né? Quem disser que não está mentindo. Então, eu acho, né, que o nosso papel também é esse. A gente tem que trabalhar para fazer um uso responsável da IA, senão vai ser profissionais aleatoriamente colocando dados nos modelos generalistas das grandes empresas e sei lá onde vai parar isso aí. Como você acredita que ficará a jornada e percepção do paciente, sabendo que o médico da urgência está buscando informações em uma inteligência artificial? É uma excelente pergunta. Eu, honestamente, eu sou emergencista, então eu ainda faço assistência. E quem trabalha na emergência sabe que as coisas não são fáceis. O que o paciente realmente quer e gosta é de ser bem tratado, tá? Então, eu acho que os pacientes não vão se preocupar muito, eles não, né, se o médico está buscando em X, Y, Z. Alguém já, né, só o paciente tem que ser muito mala para dizer assim,
doutor, qual é o livro que o senhor pesquisou, isso que o senhor está me falando? São poucos pacientes que falam isso. Então, eu acho que cada vez vai ficar mais normal, né, as pessoas entenderem que esses agentes, essas ferramentas de apoio à decisão com IA, elas são ferramentas de auxílio à tomada de decisão, né? Então, elas não... desde que o médico trate bem o paciente, a relação médico-paciente seja adequada, eu não vejo muito problema nisso. Até é engraçado isso, né? Porque se tu for olhar, comentaste a parte da judicialização, né? A maior... os americanos, né? Eles têm muita judicialização, e então é um tema muito estudado. Se tu for olhar na literatura, a causa mais comum de um paciente processar um médico não é erro técnico, não é buscou eu tinha que prescrever a medicação X, ele me prescreveu é relação, né? O médico foi arrogante com o paciente ou, né, não ouviu o paciente, é relação. Então, então assim, quase nunca é o médico, ao invés de me prescrever a medicação que estava no ensaio clínico do New England, prescreveu a medicação que estava no estudo do Lancet. Não é isso. É a relação. Então, enquanto os médicos, né, a relação médico-paciente é o que vai prevalecer. Eu ficaria feliz se tivesse um médico usando IA no pronto-socorro que eu fosse atendido, desde que fosse uma IA confiável. Não precisa ser a Lívia, mas também não precisa ser o Dr. Google, né? Que seja uma IA confiável. Tem muito. Acho que a qualificação do profissional que vai para pronto-socorro de todos é impressionante como tem medo médico. Márcio Lago, tem uma dúvida. Isso que você falou, eu leciono em pós e na parte de TI para a saúde, e o que você falou é verdade, né? Praticamente de 50 alunos por turma que eu pesquiso, todos usam alguma coisa irregularmente consultando IA, né? Então, isso aí, e não sei, das mais diversas possíveis. A gente pode afirmar que a Lívia ela é descolada de RPs e ela é mais segura do que eu posso falar para o cara que existe outras IAs melhores para poder ele trabalhar, mesmo que obviamente é uma ferramenta provavelmente paga, não tem uma parte, acho que livre, né? Mas isso eu posso falar isso? Existe uma? Sim, a gente tem, a gente tem um cuidado muito grande para lidar com os dados como eles deveriam ser lidados, né? A gente sabe que as perguntas, as informações eles são sensíveis, então a gente criou mecanismos para que é bem diferente, né, o médico colar informações de um caso na Lívia do que colar num modelo generalista como o GPT, Gemini, Claude, até porque a gente nem sabe muito bem como eles lidam com esses dados, né? Se for ler lá os termos de uso, são bem nebulosos, né? Os nossos termos de uso são bem claros em relação a como os dados são... Não, é só para praticar uma boa ação mesmo, né? A gente desaconselha, óbvio, o uso errado, mas se puder falar alguma coisa, falar, tem coisa melhor para ser usada, né? Então, é isso. Eu acho que isso passa pela questão da curadoria, né, Márcio? Assim, tudo que está no repositório da Lívia é fruto de curadoria. Só está lá porque houve um trabalho de curadoria em cima, né? A gente não consegue garantir isso com ferramentas generalistas, né? A gente não está aqui para falar mal de ChatGPT e de Gemini, muito pelo contrário. São ferramentas incríveis, mas a gente está falando de uma coisa muito específica, né? Atividade médica e tal. Eu não usaria o ChatGPT para construir um avião. Eu iria em algum repositório especializado que fosse curado por engenheiros que já têm essa especialização. Aí eu confiaria muito mais no que essa ferramenta me daria de retorno. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Entende? Quantos e quais curadores de informações, médicos, farmacêuticos, etc., atuam na plataforma? Excelente pergunta. A gente tem parceiros de todas as grandes áreas, né? Então, emergência, pediatria, gineco, farmacêuticos. A gente tem 2 farmacêuticos principais. Mas, que nem eu estava dizendo antes, assim, a gente está migrando para um lugar onde a gente vai ter menos gente. Por quê?
porque a gente tem construído sistemas muito inteligentes de busca, de síntese, e a gente tem notado que os resultados são muito bons. E quando a gente começa a incluir muitos ultra especialistas, enviesa demais a ferramenta. Então, a gente tem migrado para ter, vamos dizer assim, menos curadores no sentido de como a informação é sintetizada, etc. E a gente tem apostado muito na validação do médico que está usando mesmo, né? Então, isso a gente faz muito, que é botar um especialista, intensivista, olha só, vem aqui e testa, assim, testa todas as tuas perguntas mais difíceis na Lívia da tua área. E daí eles dizem assim, essa aqui talvez possa melhorar, essa aqui talvez não está tão boa. E daí a gente vai melhorando conforme o feedback dos especialistas. Gente, eu vou fazer a última pergunta aqui online. Quais as certificações da Lívia? Uma boa pergunta, né? Até onde eu sei, não existe nenhum tipo de certificação oficial no Brasil sobre, né, nesse tipo de ferramenta. A gente tem trabalhado para que a Lívia tenha os benchmarkings mínimos de, né, IAs médicas. Então, a gente tem uma performance muito boa, com mais de 90% de acerto nas provas do board americano, do USMLE. A gente fez algumas validações com provas de residência também no Brasil, então, performance muito boa nas provas da USP, SUS-SP, HCPA. E agora, né, tem surgido novos benchmarks que são um pouco mais complexos para ver a performance não só em provas, né, de perguntas e respostas, mas coisas mais complexas, né, casos clínicos mais complexos. Até a OpenAI tem um braço Health, e semana passada eles lançaram um benchmark, a gente ainda não conseguiu rodar para ver a performance da Lívia nesse benchmarking, mas é um benchmarking que tem, se eu não me engano, 4 a 5 mil casos complexos, com um monte de contexto, porque o que tem acontecido com as IAs médicas? E tem muita gente propagandeando acertos quase próximos de 100%, né, nas provas. As pessoas têm colocado as perguntas e respostas das provas no treinamento do modelo. E daí, quando ela vai fazer a prova, obviamente, ela já viu aquilo e a performance dela é muito boa. Então, está migrando o benchmark em perguntas e respostas, está migrando para casos clínicos mais complexos e situações mais do dia a dia. E daí a gente vai ver a performance real. Mas, respondendo à pergunta, que eu saiba, né, não existe ainda no Brasil nenhum tipo de certificação oficial para ferramentas de apoio à decisão que usam IA. A única regulamentação que eu sei que existe é do CREMERS, do Rio Grande do Sul, que saiu há pouco tempo atrás, que exige responsável técnico e algumas regras de transparência e tal. Mas a gente tem trabalhado nos benchmarkings para deixar transparente a performance dela e tem se atentado às regulamentações para que ela possa cumprir com todas as regras. Muito bom. Pessoal, eu agradeço imensamente aí as interações, a participação de todos aqui, tanto do presencial quanto do online. E já me coloco à disposição de todos aqui para a gente continuar essa conversa depois. Muito obrigado.